Olá, bom dia a todos e especialmente bom dia, professor Fernando. Espero que você esteja bem e esteja nesse momento assistindo ao nosso trabalho. Eu vim fazer aqui uma rápida introdução sobre o país escolhido, tá bom? Nosso país escolhido foi a Índia. Eu vou contar um pouquinho mais sobre a Índia para você. A seguir, você vai ver a minha introdução e a minha perspectiva através de pesquisas sobre o país escolhido. A Índia foi o segundo país a atingir a marca de 1 milhão de habitantes. Seu vasto território se estende pelo sul da Ásia e tem o clima rígido pelo sistema de monções. A Índia é um país asiático localizado no sul do continente. Sua capital é a cidade de Nova Delhi. Além de ser um dos maiores países do mundo em extensão, é o segundo mais populoso, com mais de 1,3 bilhões de habitantes. Desde a antiguidade, a Índia se destacou por estar nas grandes rotas comerciais e como um grande fornecedor de diversos produtos para o mundo todo. Apesar de suas limitações, poderíamos caracterizar a Índia como uma potência emergente, ou seja, com uma grande influência econômica e política, com capacidade e intenções de dar forma ao sistema internacional. A Índia possui a segunda maior população do mundo. Com isso, ela se torna a 10ª maior economia do mundo. O PIB do país em 2007 chegou à casa dos 800 bilhões de dólares, com um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Economicamente, a Índia tem crescido de forma significativa, especialmente no segmento industrial. Atualmente, a Índia figura-se como uma economia emergente. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o país é a 12ª economia do mundo. Essa nação vem apresentando um crescimento anual de cerca de 6,3% nos últimos anos. Dentre os principais fatores estão as multinacionais instaladas no país. Os principais atrativos que levaram essas empresas a se instalarem na Índia foram o elevado número de mão de obra com um baixo custo e o enorme mercado consumidor. Hoje, a Índia se destaca na produção industrial de tecnologia, pois é a grande produtora de eletroeletrônicos, agroindústrias, informática e biotecnologia. Tais produtos concorrem diretamente com as indústrias de países desenvolvidos, sem contar que o país possui uma grande representatividade na produção industriais de base. Falando um pouco mais sobre as indústrias, vocês sabiam que a indústria cinematográfica da Índia é o país que mais produz filmes anualmente? Pois é, mas voltando na parte econômica. O acelerado crescimento econômico da Índia foi barrado em virtude de questões geopolíticas envolvendo o Paquistão. Além disso, no ano de 1997, ocorreu a crise da Ásia, fazendo com que o desempenho econômico sofresse uma queda. A desaceleração só não foi maior graças ao grande mercado interno, que consome muito dos seus produtos, e apesar do grande desenvolvimento econômico das Índias nos últimos anos, o governo continua gastando mais do que arrecada, o que aumenta a dívida externa do país. E além de aumentar a dívida interna do país, o crescimento rápido da população resulta em maior necessidade de investimentos sociais, ambientais e econômicos por parte do governo. Então podemos ver que o desenvolvimento econômico da Índia não foi tão bom relativamente falando, porque eles acabaram gastando mais do que arrecadando. Então eles estão aumentando a dívida externa do país, certo? Contudo, podemos pular para o nosso próximo tema, que é a cultura do país indiano. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a cultura indiana, que, como pouco sabemos, ela é uma cultura que ela é rica em vários aspectos. Ela é fortemente estabelecida em características marcantes que é decorrente à forma como os indianos vivem. Um costume na Índia bem interessante é o casamento indiano, que é uma festa que ela dura pelo menos um dia, em que a decoração é bem colorida e a mesa é bem farta. Para o casamento, a noiva ela se prepara durante uma semana e as suas mãos, pés e braços são tatuados com a técnica henna, né? Que é uma tatuagem que é tipo uma tatuagem que a tinta dura um pouco mais que as tintas normais. E daí é bem interessante que elas fazem a tatuagem com letras do nome do noivo delas no caso, né? Então, é isso, é bem interessante, né? Porque tradicionalmente no Brasil o casamento ele é bem mais preparado, né? A festa tem algumas coisas que se coincidem, porque a festa do casamento brasileiro ela dura em torno de um dia mesmo, né? Que é a primeira parte, depois a segunda.
A noiva, ela se maquia, diferentemente das indianas, elas se maquiam com maquiagem normal, não tem nada desse negócio de... Bom, enfim, pulando dessa parte do casamento indiano, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a religião. As religiões predominantes são o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o sikhismo. O hinduísmo é uma das religiões que compreende o maior número de adeptos no mundo. As casas indianas costumam ter um santuário onde os atos de adoração envolvem oferenda de incenso, flores e frutos aos deuses. Além das orações, os mantras considerados sons poderosos e divinos são praticados pelo povo indiano e eles têm um costume de fazer peregrinações. Uma dessas consiste em ir até o rio Ganges para lá jogar a cinza dos mortos, o que, de acordo com a crença da Índia, assegura o descanso eterno de suas almas. Então, esse rio que a gente vê aí no começo do vídeo é o rio Ganges, onde os indianos preferem que, quando eles morram, eles sejam cremados e as cinzas deles vai diretamente para esse rio, porque assim eles acham que eles vão ter um melhor descanso eterno. Bom, por último e não menos importante, eu vou falar rapidamente da gastronomia indiana. Bom, vocês sabiam que a maior parte dos indianos eles não comem carne? Isso porque lá os animais são bem sagrados. Lá tem bastante diversidade de comidas e eles usam bastante frutos a secos. A bebida preferida dos indianos é chá. E aqui a gente encerra dando continuidade ao nosso próximo tema, que é paisagem cultural. Bom, dando continuidade ao nosso tema, ao nosso terceiro tema, eu vou dividir ele em 3 partes. E nessas 3 partes, os temas e as características vão ser o clima, a vegetação e a hidrografia. Vamos lá então. Vamos começar falando um pouquinho mais sobre o clima indiano. Bom, a Índia tem a maior parte do seu território inserido na zona tropical do planeta. Seu clima é influenciado pelas variações de latitude. O sul é quente e, conforme avança para o norte, as temperaturas costumam abaixar. Na paisagem do país, podemos encontrar desertos, savanas e bosques. Outra característica marcante do clima indiano é a ausência da atuação das massas de ar fria vindas do norte, principalmente da Ásia Central. Este fator ocorre por conta da cordilheira Hindukush a oeste e do Himalaia ao norte, impedirem a travessia dos ventos. Bom, dito sobre o clima, a gente vai pular e vai falar um pouquinho mais sobre a vegetação. Bom, com a vegetação e a variedade de climas e relevo, a Índia apresenta grande riqueza de espécies vegetais. Estima que cerca de 7% de toda a flora mundial esteja localizada no país. No país, podemos encontrar savanas com vegetação rasteira e esparsa com predomínio de gramíneas. Nas bases do Himalaia, estende-se uma floresta tropical, densa e diversa. Também podemos encontrar na região desertos como deserto de Thar e bosques úmidos, com rica vegetação arbustiva. A terceira e última parte a gente vai citar aqui a hidrografia indiana. A hidrografia indiana é dividida em 2 cursos básicos, um com os rios que desembocam no Mar da Arábia, como Narmada e Mahi, e o outro com rios que desaguam no Golfo da Bengala, como o Ganges e o Mahanadi, citados na segunda parte do nosso vídeo. Bom, aqui a gente dá continuidade ao encerramento do nosso trabalho. Foi um trabalho dividido em 3 temas, né, que contavam com a economia, a cultura e a paisagem natural. Demos o nosso melhor, fizemos o que pudemos. Espero que nossos amigos e o professor tenham gostado. Poderia ter ficado melhor, poderia, mas isso quem vai avaliar é você, professor Fernando. Desde já, eu e meu grupo agradecemos a turma por ter assistido até aqui. Agradecemos especialmente a você, professor, por ter assistido, pelas dúvidas tiradas em sala de aula. Espero que você tenha gostado, espero que todos vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo trabalho. E aí vocês ficam com a mais linda paisagem natural do nosso subcontinente indiano.